Fala pessoal, nós estamos aqui seguindo com o nosso React. A gente fez já um vídeo da primeira parte, reagindo ao conteúdo aqui do pastor Juliano Fraga, né? Onde pergunta: Adventismo é uma seita? E aí vocês podem pensar, ele chamou um adventista e um não adventista, né? Não. Ele chamou dois anti-adventistas que ficaram fazendo conversa de comadre aí para falar um monte de asneira, e vamos ver o que saiu dessa vez. A pergunta é: o Adventismo no sétimo dia é uma seita? Sim, o Adventismo do sétimo dia tem Ciro as características de uma seita, né? Eu acho que tem alguns fatores ali que fortalecem isso. Parece o Ciro Gomes, não parece? Eu olhei a primeira vez, igualzinho o Ciro Gomes. Até o jeito de falar parece um pouco. Ora, isso. Primeiro, os adventistas orbitam em torno de Ellen Goodwhite. E ela foi uma falsa profetisa, né? Eu quero até aqui citar uma obra que foi publicada recentemente, está ao alcance de quem quiser, é só entrar lá no Amazon, Descortinando o Adventismo. É legal isso aí, viu? É interessante, orbitam em torno de Ellen White, né? Vamos ver se ele vai explicar o que é orbitar, porque as doutrinas da Igreja Adventista são todas retiradas da Bíblia. A gente pode ver isso nos documentos oficiais da Igreja, Tratado de Teologia, Nisto Cremos, livro Questões sobre Doutrina, a Declaração de Crenças Fundamentais. A gente vê que nada orbita em torno de Ellen White, né? Não sei do que ele está falando, mas tudo bem. O engraçado é assim, né? A Ellen White é uma falsa profetisa. Eu vou citar a Bíblia para desmascarar ela? Não, eu vou pro livro aí do Gleason Persio, né? Que legal, hein? Eles atacam tanto o adventismo, né? Que fala que o adventismo não usa a Bíblia e tal. E aí quando eles vão refutar e tem a chance de mostrar como é que faz, vai lá e cita um livro aí. Que legal. Do Gleason Persio. Primeiro, segundo e terceiro volume. O terceiro volume eu fiz um prefácio. Ele tratou especificamente sobre Ellen White, as suas falsas profecias, e também o seu envolvimento com o ocultismo. Ela tinha um anjo relator que a assistia. É muito complicado. Envolvimento com o ocultismo, isso eu quero ver, porque Ellen White fala até contra a maçonaria em alguns momentos. Só porque ela tinha um anjo relator, né? Então a gente vai lá para Daniel também é ocultismo, né? Porque aqui, por exemplo, Daniel 9, tinha o anjo Gabriel aqui que falava com o Daniel, né? Daniel era ocultista também. Uma burrice sem tamanho, uma babaquice sem tamanho falar uma coisa dessa. Mas ele só cita o livro lá, lê o livro lá, não sei o que é. Isso. E outra, profecias falsas, ensinos que contrariam a palavra de Deus o tempo todo. E tem um livro também publicado pela editora Reflexão chamado Caso. E não cita um, né? Só vai falar outro livro. Leia esse livro aqui. Leia aquele livro lá. Livro acolá e tal. White. Peguem este livro, vocês estão nos ouvindo. O Caso White é do começo ao fim. Este livro só trata da Ellen White, sobre as suas falsas profecias. Ali nós vemos a Ellen White contradizendo a Bíblia e contradizendo a si mesma. Porque ela falava uma coisa contra a Bíblia, depois, lá na frente, alguém alertava: não, mas isso aí não está batendo com a palavra. Aí ela tinha que se contrariar. E isso não é a forma de se fazer profecia. Quando nós olhamos na Bíblia, os profetas bíblicos, eles não tinham que pedir perdão por alguma coisa, voltar atrás, né? Não tinha que pedir perdão, né? O caso de Natan lá, que a gente inclusive... esse pastor conhece muito da Bíblia, o nosso amigo Ciro Gomes aqui tá conhecendo muito, hein, da Bíblia, hein? Inclusive, deixa eu até consultar aqui. Primeiro Crônicas 17. Vamos ver um profeta de Deus voltando atrás para mostrar o nível de conhecimento bíblico dos nossos queridos anti-adventistas. Vamos lá, eu quero ver que tipo de argumento que as pessoas vão usar nos comentários, né? Vai falar: ele disse isso, ele disse aquilo. Mas não vão conseguir defender o argumento do pastor aí, né? 1 Crônicas 17, do verso 1. Quando Davi havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei.
Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor, não será você que construirá uma casa para eu habitar. Então, olha só. Aqui Natã teve que voltar atrás, né? Então quer dizer que o nosso amigo, aí o nosso pastor, já não tem um conhecimento muito bom da Bíblia. Quem dirá de Ellen White também, né? Não conhece nem a Bíblia, que é o principal dos livros aí que nós temos que ler, né? A única regra de fé e prática. Moisés desce do monte dizendo: ouve Israel, o Senhor é um. Aí, 2 anos depois, ele desce do monte: ouve Israel, o Senhor são dois. Não tem. Então, não há na Bíblia uma revelação progressiva e harmoniosa que faz sentido. Mas no Adventismo, não. É isso. Engraçado que ele não mostra nenhum exemplo. Ele não mostra nenhum exemplo de nada. Não mostra nenhum exemplo de nada. Só fala igual papagaio, cita meia dúzia de livro. É muito engraçado ver isso, né? De fato, o Adventismo crê numa revelação progressiva, tanto que a Bíblia, ela é considerada a Bíblia a Bíblia é o único credo, né? A Bíblia é o único credo. Por quê? Porque é aberto às novas revelações, né? Para não cometermos o erro de talvez ficarmos presos em algo que talvez não seja bíblico. Nós cremos dessa forma, né? Está nas crenças fundamentais, né? Da nossa igreja, que a Bíblia é o único credo, a declaração de crenças fundamentais. Existe sim um espaço para revelação progressiva, né? Existem alguns casos, por exemplo, da porta fechada, que a Ellen White acreditava de uma forma antes, porque achava que a porta da graça se fechar, depois ele entendeu que era a porta do santo, que Jesus iria passar para o Santíssimo e tudo mais, né? Existe o desenvolvimento doutrinário. O desenvolvimento doutrinário ele é comum em qualquer denominação, né? Se a gente for debater, por exemplo, com essas pessoas anti-adventistas, a gente vai lá, vamos dizer que a gente vai debater o tema da imortalidade da alma versus mortalidade da alma, né? E aí, a alma é imortal ou não? E aí, nós se cremos na mortalidade da alma, quando a gente morre a gente vai pro pó da terra, a gente não sabe de nada, não faz nada, é o pó da terra. A morte é um sono. E a gente apresenta o texto ali, por exemplo, de Ezequiel 18:20, a alma que pecar, esta morrerá. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que não, mas aí está fazendo um desenvolvimento, a doutrina da imortalidade da alma ainda não era desenvolvida, e não sei o que lá. E aí, beleza, eles usam esse argumento. Aí quando vai para os escritos de Ellen White, que ela aparentemente muda a sua posição, aí eles falam, não pode, que ela está se contradizendo, que não sei o que. Mas percebe, eles dão um tiro no pé. Esse critério apanha eles próprios. Porque quando eles vão tratar de imortalidade da alma, por exemplo, eles vão lá e falam, esse texto de Ezequiel aqui, tá falando aqui, ó, que a alma que pecar, essa morrerá. Né? Aí depois eles pegam os outros textos fora de contexto lá para dizer que a alma não morre. Aí, nessa aparente contradição que eles colocam a Bíblia, aí eles usam a revelação. Não, é a revelação progressiva harmoniosa, eles chamam disso. Né? Mas quando vai tratar do Adventismo, não, é seita, ela contradiz ela mesma, então é uma pessoa que é confusa e tal, e não sei o que, você percebe? Esses são os 2 pesos e 2 medidas dos críticos do Adventismo, né? Que conhecem muito bem a Bíblia, que conhecem muito bem a teologia adventista para fazerem críticas, né? Então, você que quer conhecer o Adventismo, estude os materiais, não seja preguiçoso. Não fica só se alimentando desses videozinhos de internet, terceirizando totalmente o seu conhecimento. Vá atrás do que está sendo criticado e vê se é isso mesmo. Porque aí a gente começa a desmascarar aqui e fica feio. Porque aí o pastor fala que o profeta de Deus não volta atrás. A gente lê um texto em Crônicas que o profeta de Deus volta atrás. E aí ele usa um argumento aí de que Ellen White se contradizeu e a gente vê que eles próprios se contradizem. E a diferença é a seguinte, diferente da contradição deles que parte de algo bíblico para algo não bíblico, aqui é o contrário. É uma visão, a gente parte de algo que era equivocado biblicamente
para algo bíblico. Tá vendo a diferença entre a crença progressiva do adventismo para a crença progressiva deles? Essa é a diferença. Nós tentamos partir dos equívocos para algo bíblico. Eles não, eles partem de algo bíblico para algo não bíblico. Olha que legal. Então, reflita, pense nisto, tá bom? Esse é o nível dos críticos do adventismo do sétimo dia. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.